Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Estrela Matutina de Marielza Tiscati. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Boa noite a todos. A página do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando a paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos.
Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem o pão no lar, arrostrando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sobre o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fadigado e interperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, a um intervalo espontâneo, indagou o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faze também o mesmo. Muita paz a todos. Neste momento, possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora e amiga, e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, mesmo que virtualmente, para o estudo da doutrina espírita. Que todos os ensinamentos, que todas as informações e orientações aqui oferecidas possam nos fazer melhores a cada dia, que possamos colocar na nossa prática diária todo o ensinamento aqui recebido, que neste momento também todos aqueles que estejam necessitando de um amparo, de uma luz, possam receber todas essas vibrações de fé e de esperança que aqui foram colocadas no estudo. E agradecemos por mais este dia. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, muita paz a todos, uma imensa alegria estarmos juntos mais uma vez para mais um momento de reflexão, de encontro, de troca de informações a respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa tão querida e amada doutrina dos Espíritos, que ao lado de todas as demais religiões estão aí promovendo o progresso da humanidade, levando a mensagem de Jesus a todos os corações, levando a mensagem de amor e de caridade que o nosso mundo tanto precisa. Muito obrigado a todos pelo convite, pelo carinho, pela presença. E a nossa reflexão de hoje é a respeito do tema O Homem Integral, que existem até livros no movimento espírita publicados a respeito, mais especificamente um livro de Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, que trata exatamente dessa questão, o homem integral, falando de várias facetas, desafios atuais, questões as mais variadas, que nos ajudam a entender essa nossa realidade como homens integrais, como ser humano integral. E é sobre isso que vamos aqui refletir um pouco nesse momento. Então, sejam todos muito bem-vindos, muita paz e muito obrigado pelo carinho e pela presença. Quando nós falamos no homem integral, é preciso entendermos o ser humano de uma forma ampla, por isso esse termo referente à integralidade.
Porque, na verdade, o ser humano ele não é apenas um corpo físico. Se nós fôssemos apenas um corpo físico, seria talvez mais fácil entender certas problemáticas, mas ao mesmo tempo a vida não teria sentido. Se nós fôssemos apenas um corpo, qual seria o sentido da existência? Qual seria a lógica de estarmos na Terra? Qual seria o real sentido de estarmos no mundo, fazendo as tarefas, passando por momentos de alegria, de tristeza, de sofrimento, de felicidade? Qual seria o sentido? Não teria absolutamente nenhum sentido se a vida acabasse no túmulo. Por isso mesmo, é que de acordo com o Espiritismo, e isso vale para todas as religiões, a morte não é o fim da vida. A morte é apenas uma passagem para a próxima vida. O Espiritismo nos ensina que a morte é uma etapa, é uma passagem, é uma fase para a vida imortal, para a eternidade, para a vida eterna, que é a vida espiritual. E nessa vida espiritual que nos aguarda a todos, nós seremos agraciados com as benesses divinas, se houvermos feito o bem na terra, ou teremos que responder pelos nossos equívocos, se tivermos feito o mal na terra. Por isso que não existe sofrimento eterno, obviamente, mas a cada um será dado segundo as suas obras, como nos diz o ensino bíblico. A cada um segundo suas obras, e é exatamente isso que o homem integral, que o ser humano que busca essa integralidade na sua compreensão, na sua completude, deve pensar e deve frisar. Entender-se como um ser espiritual e mergulhado no corpo material temporariamente, porque a vida física passa muito rápido, por mais longa que ela seja, ela passa muito rápida, e mergulhado temporariamente num corpo físico, ele tem a obrigação de desenvolver os valores morais. Ele tem a obrigação, o ser humano, de desenvolver o seu lado moral e o seu lado intelectual. Principalmente o lado moral, claro, porque nele, no lado moral, estão as nossas virtudes, estão os nossos sentimentos de altruísmo, o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade. Então o lado moral, ele tem uma prevalência sobre as demais áreas da vida, o sentimento de caridade, de amor ao próximo, de amor a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso está no campo moral do nosso comportamento. Mas obviamente que também devemos nos preocupar com o crescimento intelectual, porque o conhecimento nos liberta, o aprendizado nos faz crescer, a cultura também nos eleva, e por essa razão é imprescindível que venhamos também a buscar o aprendizado, a ler bons livros, a assistir boas palestras, a fazer cursos dentro das nossas possibilidades, aprender coisas novas em todas as áreas da vida, na religião, na ciência, na filosofia, buscar esse aprendizado, buscar esse conhecimento, buscar esse crescimento intelectual. Quando buscamos o crescimento moral pelo desenvolvimento das virtudes e da caridade e buscamos o desenvolvimento intelectual pelo crescimento no estudo e no aprendizado, aí sim nós estamos dando valor, nós estamos fazendo valer a pena a nossa passagem na Terra. Quem se preocupa em desenvolver o lado moral e o lado intelectual está levando uma vida produtiva, porque o moral e o intelectual são os dois grandes campos da evolução humana. Assim sendo, o homem integral é aquele que se preocupa com essa realidade, aquele que é constituído de espírito e matéria, e que na visão do Espiritismo não só é espírito e matéria, como é espírito, perispírito e matéria. O que seria o perispírito? Seria esse corpo intermediário que existe entre o espírito e a matéria. Entre o espírito e o corpo há um corpo semimaterial, que é o perispírito, que serve de ligação entre o espírito e a matéria. Então o homem integral, ele é constituído dessa realidade espírito, perispírito e matéria. E esse mesmo homem integral, que tem essa realidade trina, que tem essa busca pelo desenvolvimento moral e intelectual, deve procurar fazer valer na sua existência o desenvolvimento dessas virtudes. E aí sim estaremos dando valor à vida terrena. E para darmos melhor valor cada vez mais à vida terrena, entendermos a sua grandeza, a sua importância, o melhor exemplo que Deus enviou à Terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. No Livro dos Espíritos, que é o livro base para o entendimento do Espiritismo, publicado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, na pergunta 625, Allan Kardec perguntou para os espíritos:
Qual foi o ser mais importante que já pisou na terra? Qual o tipo mais perfeito que já pisou no mundo? Para servir de exemplo aos demais seres humanos. E os Espíritos responderam: Jesus. Porque Jesus foi a síntese da perfeição a que o ser humano pode almejar. Jesus foi o símbolo maior de desenvolvimento moral e intelectual, porque ele possuía todas as virtudes e ao mesmo tempo conhecia todas as ciências. Então Jesus foi o símbolo maior a que nós devemos admirar e seguir. E mesmo aqueles que não são cristãos devem ter em Jesus esse modelo, porque o modelo a ser seguido sendo Jesus, imitando seus passos, como a Bíblia diz, imitar o Evangelho, imitar Jesus, nós estaremos trilhando o caminho correto, que é o caminho do crescimento moral e intelectual, é o desenvolvimento das nossas virtudes, o desenvolvimento das nossas aptidões, porque todos trazemos aptidões guardadas dentro de nós, aptidões nesse campo dos valores espirituais, das virtudes divinas. Todos trazemos essa semente de grandes valores. Não existe um talento sequer que não venhamos a conseguir desenvolver. Todos temos talentos dentro de nós. Aqueles que sabem fazer melhor determinada coisa é porque já se dedicaram mais àquela área. Mas nada que nós não consigamos fazer se não nos dedicarmos também. Nos dedicando também, conseguiremos fazê-lo. Alguém pode ser um excelente pianista, um excelente esportista, uma excelente cantora, qualquer área da vida, excelente mãe, excelente pai, excelente engenheiro, qualquer área, aquela pessoa não é um privilegiado, aquela pessoa foi alguém que desenvolveu aquele valor, que desenvolveu aquele conhecimento. Se não desenvolveu nessa vida, desenvolveu em alguma reencarnação passada, mas desenvolveu em algum momento, porque Deus não dá de presente virtudes e conhecimentos. Deus não escolhe para os seus filhos: esse aqui vai ser um excelente professor, esse aqui vai ser um excelente médico, esse aqui vai ser outra coisa. Não, Deus nos cria todos iguais, simples e ignorantes. E ao nos criar todos iguais, nós temos iguais condições para desenvolver valores. Só que nas mais variadas reencarnações que transitamos na Terra, essas reencarnações nós vamos desenvolvendo valores. Se eu nessa vida me dedicar, por exemplo, a determinado esporte, eu vou ter aquele valor dentro de mim. Na próxima existência, aquilo já estará desenvolvido em mim, porque eu estarei desenvolvendo nessa vida. Numa próxima reencarnação, eu já virei com aquele talento. Mas não porque Deus me deu de presente, é porque nessa existência eu me dediquei com afinco para me tornar um bom esportista naquela área. Portanto, todos temos talentos e todos os talentos podem e devem ser desenvolvidos. E aqueles que são bons em determinada área, o são porque um dia trabalharam para desenvolver. E nós podemos chegar lá, desde que nos esforcemos também. Assim, nós entendemos o que Jesus disse, que nosso Senhor Jesus Cristo, o símbolo da perfeição, o mestre de todos nós, em determinado momento da sua vida, ele disse em certa situação: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e mais, se tiverdes fé. Olha as palavras de nosso Senhor: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e até mais. O Senhor disse que nós poderíamos fazer tudo o que Ele fez, e mais ainda. Ora, se nós podemos fazer tudo o que o Senhor fez e ainda mais, quantas coisas não podemos desenvolver? Quantas coisas não podemos fazer? Foi o Senhor que nos disse. Tanto que Ele falou em outro momento: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Quanta sabedoria! O Senhor quer que nós venhamos a fazer também o que Ele fez e nos disse que nós somos capazes. Ele quer que nós venhamos a ser o sal da terra, a luz do mundo, que nós realmente somos, mas ainda não percebemos isso. Nós temos esses valores e ainda não os desenvolvemos. O Senhor quer que o façamos. Por que não o fizemos ainda? Desenvolver esses valores, desenvolver essas virtudes, desenvolver esse lado que Jesus pediu que nós desenvolvêssemos, é trabalhar esse homem integral,
é trabalhar esse ser humano na sua integralidade, que trabalha para desenvolver virtudes, para desenvolver valores, para desenvolver aptidões. Jesus disse: vós sois deuses, nós somos deuses, mas não nos damos conta disso ainda. Ainda não nos demos conta de que somos deuses. E se não nos demos conta de que somos deuses, tudo aquilo que nós não nos demos conta ainda, nós não podemos desenvolver. Nós só podemos fazer aquilo que nos damos conta. Olha, eu só posso tratar algum problema que eu tenha se, por exemplo, eu cortei o pé. Eu só posso tratar a hora que eu perceber que eu tenho aquele corte. Enquanto eu não sei daquele corte, ele vai ficar lá. Eu só posso desenvolver uma virtude, por exemplo, se eu sou uma pessoa invejosa. Eu só posso trabalhar a minha inveja se eu perceber que eu tenho a inveja. Enquanto eu não percebo, como que eu desenvolverei, como que eu trabalharei para curar a minha inveja? Primeiro eu tenho que perceber que eu a possuo. Então, para que eu desenvolva meus valores e chegue àquilo que Jesus disse, somos deuses, devemos trabalhar para desenvolver esses valores, primeiro eu tenho que perceber como tal, eu tenho que me entender como tal, saber que eu sou também alguém de grande valor, que eu tenho todas essas virtudes a que o Senhor se referiu e que eu posso e devo desenvolvê-las. E ao desenvolvê-las, ser uma pessoa melhor. Enquanto eu não sei desse potencial, esse potencial permanecerá comigo latente, permanecerá adormecido, permanecerá como uma semente escondida que nós não trabalhamos na terra para florescer. Imaginemos uma semente qualquer, uma semente de goiaba, uma semente de amêndoa. Ela é mínima, mas se nós a enterramos e molhamos e deixamos ela pegar sol e água, ela se transforma numa árvore imensa capaz de viver centenas, talvez milhares de anos. A semente era mínima, mas porque cuidamos como deveríamos, ela então se tornou esse gigante da natureza. Assim somos nós. Podemos ser pequenos, é verdade, podemos nos achar pequenos, mas se nos cuidarmos como devemos, nos tornaremos grandiosos, nos tornaremos enormes, poderemos fazer maravilhas, poderemos realizar coisas extraordinárias. Por quê? Porque desenvolvemos aqueles valores, porque desenvolvemos aquelas virtudes, porque desenvolvemos aquele potencial. Mas para isso é necessário nos dar conta disso. Se nos dermos conta desses valores, nós poderemos desenvolvê-los. Mas eu preciso perceber isso em mim. Eu preciso me entender como um homem integral e que na sua integralidade tem esses valores. Como espírito imortal tem essas virtudes, esses princípios, precisando que elas se desenvolvam. E então vamos desenvolver esses valores. E ao desenvolvê-los, nós vamos crescendo e vamos então nos tornando como uma árvore grandiosa, monstruosa, gigantesca, mas que um dia foi uma pequena semente. Por quê? Porque com os cuidados necessários se desenvolveu. Assim somos nós. Com os cuidados necessários, nos desenvolvemos. E que cuidados são esses? É a vivência da caridade, é o desenvolvimento das virtudes, é o estudo para um melhor aprendizado. É tudo aquilo que diz respeito ao crescimento humano, tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento das nossas aptidões. É isso que Jesus quis dizer, foi isso que Jesus quis dizer, que nós acreditássemos em nós e em Deus acima de tudo. Quando desenvolvemos o lado moral pela prática das virtudes, o lado intelectual pelo estudo, e quando acreditamos firmemente em Deus, quando confiamos verdadeiramente no Senhor, de que nós somos capazes, e ao mesmo tempo acreditamos em nós, acreditamos em Deus acima de tudo, que sem Ele nada acontece, sem a permissão dEle, nada acontece, acreditamos em Deus acima de todas as coisas, mas acreditamos também em nós, no nosso potencial. Quando reunimos tudo isso, a crença em Deus e a crença em nós mesmos, o estudo e a vivência da caridade, quando reunimos todos esses valores, o céu é o limite. Nós temos o infinito para realizar, nós temos coisas extraordinárias para poder construir, dependendo de cada um de nós. Não importa a sua condição,
Não importa se nós somos pobres, ricos, alto, baixo, inteligentes, ignorantes, se tivemos muitas oportunidades ou poucas oportunidades na vida, não importa. Da forma como nós estamos, o que nós somos, com aquilo que temos, do jeito que estamos agora, nós estamos prontos para ser muito mais do que somos. Não importa onde você está, onde eu estou, a situação, o local, a condição, o dia, o tempo, não importa. Esse é o momento. E esse é o momento para quê? Para crescer. Nós podemos fazer muito mais. Podemos realizar coisas maravilhosas. Foi o que Jesus disse, foi o que Jesus quis dizer quando disse que nós somos deuses e podemos fazer tudo o que ele fez. Foi o que Jesus quis dizer a Simão Pedro. Quem não se recorda daquela passagem inesquecível quando nosso Senhor estava caminhando sobre as águas. É uma das passagens mais belas do Evangelho. Todas elas são lindíssimas. Mas o Evangelho diz que os apóstolos saíram para pescar. E então eles, estando na água, já distante da margem, eles então estavam no barco, quando viram um homem caminhando na direção do barco, caminhando sobre as águas. E quando eles olharam, eles ficaram estupefactos, especialmente Simão Pedro, que amava muito Jesus. Ele viu Jesus caminhando sobre as águas. Era Jesus que estava ali. E sobre as águas caminhava na direção do barco. Alguns, ao longo da história, tentando diminuir a importância do Evangelho, tentaram dizer que Jesus estava caminhando sobre um banco de areia que havia se formado naquele momento. Não é verdade. Os evangelistas dizem que Jesus caminhou sobre as águas verdadeiramente, o que é perfeitamente possível do ponto de vista científico. Perfeitamente possível pela anulação da lei da gravidade que momentaneamente pode ser feita. Haja vista os fenômenos mediúnicos em que se consegue muitas vezes, os espíritos conseguem através da mediunidade, muitas vezes levantar objetos e fazer objetos pairarem no ar, como uma espécie de levitação. É perfeitamente científico isso. Não é nenhuma derrogação das leis da natureza. Jesus então caminhou sobre as águas na direção do barco. E quando Simão Pedro olhou, ficou tão surpreso e tão admirado e disse: Senhor, Simão Pedro estava no barco, disse: Senhor, faça com que eu possa caminhar sobre as águas também. Jesus ainda estava sobre as águas. E Jesus olhou para ele e disse: Simão, então vem. Notemos o diálogo. Simão Pedro disse: Senhor, faça com que eu possa caminhar também sobre as águas. Jesus poderia ter feito um imenso discurso sobre como caminhar sobre as águas, mas não. O que ele disse? Vem, Pedro. Apenas isso. Por que vem? Porque ele queria que Pedro confiasse. Ele queria que Pedro acreditasse. Ele queria que Pedro tivesse fé de que ele era capaz. Fé em Deus, fé em Jesus que estava diante de seus olhos e fé também em si mesmo. E Simão Pedro o que fez? Simão Pedro colocou o pé na água, colocou um pé, colocou o outro. E ao fazer isso, ele conseguiu ficar sobre as águas. E é maravilhosa a passagem, porque Simão Pedro fica com os dois pés sobre as águas, ele consegue dar um passo sobre a água. Só que de repente bateu um vento, o mar se agitou um pouco mais, ele ficou com medo. E no que ficou com medo, ele então começou a afundar. E no que começou a afundar, ele disse: Senhor, me salve! E Jesus olhou para ele e disse: ó homens de pouca fé. Aí deu a mão para Pedro e colocou-o de volta no barco. Pedro começou a afundar no momento em que duvidou, no momento em que sentiu medo. Jesus então lhe deu a mão, colocou de volta para o barco e adentrou no barco também. Que história lindíssima! Somente ela já daria para nós ficarmos aqui o tempo inteiro debatendo sobre Jesus e sobre os nossos valores que o homem integral tem que desempenhar, tem que desenvolver. Jesus queria a confiança. Ele não queria o medo. Ele queria a confiança. Ele não queria que Pedro temesse, que Pedro sentisse medo, que ficasse duvidoso, que Pedro confiasse e acreditasse
que era capaz. Assim é a nossa vida. Não devemos ter medos, devemos confiar e acreditar que somos capazes. Não devemos temer, devemos ser prudentes, é evidente. Bom senso nunca faz mal a ninguém, mas não devemos ter medo, temores, receios injustificados. Não cultivar isso. Pelo contrário, cultivar a confiança, acreditar, confiar em Deus e confiar em nós mesmos de que nós somos capazes de realizar muitas coisas, deixando o medo de lado e com a confiança em Deus, a coragem de servir e de construir coisas boas. Por falar em medo, quantos desafios atuais que o homem integral tem que superar, tem que enfrentar. Quantos e quantos desafios. O medo é um deles. Falamos do medo que deve ser superado, porque o medo nos impede de realizar coisas maravilhosas. Quantas coisas belíssimas poderíamos realizar e que o medo nos impede. Quantas viagens maravilhosas que poderíamos fazer e às vezes o medo nos impede de pegar o carro e ir pela estrada ou de entrar num avião. O medo. Poderíamos fazer uma obra, poderíamos apresentar um trabalho em público, mas o medo do público nos reprovar ou nos criticar nos impede, o medo de dar errado. Não devemos ter medo, devemos ter coragem. Claro, devemos ter bom senso, como dissemos. Não vamos utilizar a nossa coragem para fazer qualquer coisa e nos expor a riscos desnecessários, como vemos as pessoas fazendo no dia a dia, fazendo coisas desnecessárias, fazendo aquilo que não precisava ser feito. Nós devemos ter coragem para fazer o que precisa ser feito e não utilizar a nossa coragem para fazer coisas desnecessárias, correndo risco de vida muitas vezes, ou de morte, como queira, e correndo o risco de acabar com a nossa vida física por questões de mera vaidade, de mero exibicionismo. Não é esse o convite. O convite é cultivar a coragem. Ah, mas o medo nós possuímos. Sim, todos nós temos medos, mas podemos não deixar ele nos dominar. Esse é o diferencial. Ninguém vive sem medo nenhum. Ninguém na Terra pode dizer que não tem nenhum medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. E se não for de alguma coisa específica, é em algum momento específico. Algum tipo de medo vamos sentir ou já sentimos. Isso é normal. O que não podemos é deixar o medo nos impedir de viver, nos impedir de realizar, travar a nossa vida. Não. Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, e que libertou a África do Sul, acabou com o apartheid, liderou movimentos para acabar com o racismo, para poder, enfim, desenvolver movimentos pela paz e realizou uma bela obra na África do Sul, tanto que ganhou o Nobel da Paz. Nelson Mandela dizia que coragem não é ausência de medo, coragem é superação do medo. Vou repetir, coragem não é ausência de medo. Coragem é a superação do medo. O herói não é aquele que não tem medo nunca. O herói é aquele que, mesmo tendo medos, ele supera e realiza, e constrói, e luta, e vai até o fim. Esse é o corajoso, esse é o herói, que se supera e realiza. Falamos do medo, mas tem outros desafios que o homem integral, na atualidade, tem que enfrentar. Por exemplo, a solidão. Quantos de nós não sabemos lidar com a solidão? A solidão hoje faz parte da vida humana. Muitas pessoas vivem constantemente solitárias. Outros têm uma família numerosa, não são solitários, mas têm momentos de solidão. Todos temos momentos de solidão. Todos. Por mais que tenhamos muitos amigos, uma família grande, todos temos momentos de solidão. Há momentos que só estamos nós e Deus. Ninguém está acompanhado 100% do tempo. E como trabalhar essa solidão? A solidão pode ser boa se soubermos trabalhá-la. Pode ser muito boa. Não vamos cultivar a solidão de forma constante. A pessoa que está sempre sozinha tem alguma coisa errada. Nenhum de nós está sempre sozinho. Nenhum de nós deve estar sempre sozinho. Mas também nenhum de nós deve estar sempre acompanhado. Há momentos acompanhado e momentos sozinho. A pessoa que se isola o tempo inteiro precisa de algum tipo de tratamento.
algum trauma, algum conflito que precisa ser tratado. Ninguém deve se isolar durante todo o tempo. Nós somos seres sociais, precisamos da convivência. Mas aquele também que tem que estar sempre convivendo com o outro e que não consegue ficar sozinho por meia hora que seja, também alguma coisa está errada. Porque ficar sozinho momentaneamente é muito bom para conviver conosco mesmos. A pessoa estar consigo mesmo e também com Deus. Claro que há momentos que a pessoa precisa estar com alguém, há momentos que não estamos bem, que não estamos nos sentindo muito bem, que estamos entristecidos, que estamos passando mal, enfim, que não é conveniente ficar sozinhos, obviamente. Mas há momentos que estamos muito bem, estamos tranquilos. E nesses momentos é muito interessante cultivarmos a nossa presença, a nossa companhia. Quando vemos uma pessoa envolvida com muitos amigos, isso é maravilhoso. Mas quando vemos também alguém tranquilamente lendo um livro, ou fazendo uma meditação, ou caminhando por uma praça sozinho, pensando na vida, isso também é muito bonito. Porque essa pessoa sabe valorizar também a sua própria presença e sabe valorizar a presença de Deus. Ela não precisa estar o tempo todo com todo mundo. Ela valoriza a presença das pessoas, mas também valoriza a própria presença. Falamos do medo, falamos da solidão. Quantos desafios que o homem integral tem que enfrentar na atualidade? A ansiedade, a depressão. Quantos e quantos? Poderíamos pensar em outros, a inveja, o ciúme, os traumas, os conflitos, as mágoas, o ressentimento. Tudo isso são desafios que o homem integral tem que enfrentar para superar. E como superar? Desenvolvendo valores, desenvolvendo virtudes, a exemplo de Jesus. O Espiritismo nos ensina isso. Quando fortalece as virtudes cristãs, o perdão, por exemplo, quantos males o perdão nos elimina da nossa vida, a mágoa, o ressentimento, os rancores, o perdão vai diluindo. E muitas pessoas pensam, mas como que eu vou perdoar fulano pelo que ele me fez? Mas não é pelo que ele te fez, você vai perdoar pelo bem que o perdão vai fazer para você. Não é pelo outro, nós projetamos sempre no outro. Imagina perdoar o outro o que ele me fez, como se fosse um favor para a pessoa. É um favor para mim, eu preciso perdoar. Para mim, não é pelo outro não, é porque eu preciso ser feliz. Para o outro também vai ajudá-lo de alguma forma, mas acima de tudo para mim, para eu viver bem. A importância de mergulharmos dentro de nós mesmos. Na filosofia antiga, antes de Jesus, já se falava na importância do autoconhecimento, do autodescobrimento. Já se falava. Nós precisamos nos autoconhecer, nos autodescobrir. Ou seja, descobrir o nosso potencial, os nossos valores, o que eu desejo, o que eu planejo, o que eu sonho, o que eu quero para a minha vida, quais são os meus defeitos, quais são as minhas virtudes. E aí nós vamos nos trabalhando. Isso é um trabalho para a vida inteira, o trabalho do autoconhecimento, não é de uma hora para outra, mas nós vamos aprendendo a nos conhecer. Se eu sou uma pessoa indisciplinada, eu detecto isso, eu começo a trabalhar. Se eu me alimento mal, se eu durmo mal, se eu sou rancoroso, se eu sou grosseiro, eu vou detectando para melhorar. E as minhas virtudes, se eu sou muito trabalhador, se eu sou muito estudioso, nós vamos então desenvolvendo as virtudes, combatendo aqueles defeitos que citei, rancoroso, indisciplinado, me alimento mal, combatendo isso e desenvolvendo o que eu tenho de bom, se eu sou trabalhador, se eu sou estudioso. Cada um de nós deve detectar o que tem de ruim e o que tem de bom, para combater o lado ruim e desenvolver ainda mais o lado bom. Mas o autoconhecimento permite isso, e é um trabalho diário essa detecção. Mas não podemos tratar isso como se fosse qualquer coisa, deixando a vida nos levar do jeito que nós somos. Ou dizer como muitos companheiros dizem, eu sou assim mesmo. Mas eu sou assim mesmo. Nenhum de nós é assim mesmo. Nós somos assim por alguma razão, mas isso pode ser mudado. Isso pode ser transformado. Isso pode ser modificado de alguma forma. E para modificar isso, é necessário esforço, é necessário transformação. Quando Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, o criador do budismo, há milhares de anos, centenas de anos antes de Jesus, ele
se iluminou e iniciou a sua tarefa quando ele foi para a sombra de uma árvore chamada Bódia. E ele, na sombra dessa árvore, ele então começou a pensar na vida, refletir, mergulhar para dentro de si mesmo, e então despertou para a existência, para a missão que ele tinha, que ele veio desempenhar na Terra, e então começou a ensinar os seus seguidores, enfim, aqueles que o acompanhavam. E através de Buda, a palavra Buda significa iluminado ou iluminado, a partir dali dos seus ensinos surgiu o budismo, uma das religiões mais seguidas até hoje no mundo. Por quê? Porque ele se iluminou, penetrou dentro de si, se autodescobriu e então lhe veio a iluminação da sua missão, da sua tarefa. Todos nós devemos fazer esse trabalho de iluminação interior. Tirar momentos para silenciar. Tirar momentos, minutos que sejam por dia, para estar só nós e no silêncio encontrar essa paz que vai nos fortalecer para a missão que temos a desempenhar, porque todos temos uma missão a desempenhar. Quando olhamos esses grandes heróis que passaram pela Terra, em todas as religiões, como Buda no budismo, como Chico Xavier no espiritismo, como Madre Teresa de Calcutá no catolicismo e em todas as religiões, nós vemos que são pessoas que encontraram no prazer de fazer o bem a alegria de viver, que encontraram na prática da caridade e também na fé em Deus, a fé em Deus e a vivência da caridade, encontraram aí a alegria das suas vidas, a razão do seu viver. Quando confiamos em Deus e nos devotamos a Ele, a esse lado superior da existência, e concomitante a isso, unimos a essa questão a prática da caridade, do amor ao próximo, aí nós encontramos verdadeiramente o valor da vida. Na fé em Deus, na confiança na divindade, a fé fortalecida. E concomitante a isso, a prática da caridade. A fé unida à caridade são as duas alavancas do comportamento humano. Se eu tenho fé em Deus e se eu cultivo a prática do bem, eu estou no caminho certo. Foi o que esses grandes heróis de todas as religiões cultivaram, fizeram, realizaram. E é isso que nós devemos realizar. Esse é o grande desafio, meus irmãos. Quando falamos, portanto, do homem integral, essa mensagem de integralidade, que é aquele que desenvolve valores, seguindo os exemplos de Jesus, porque Jesus disse para desenvolvermos valores. O homem integral vai superando os desafios da atualidade e, compreendendo esse seu lado de imortalidade, ele começa a dar o melhor de si para construir cada vez mais na Terra, realizando no campo do bem, no campo do amor ao próximo, tornando a sua vida imensamente feliz, e aí sim nos tornaremos cada vez mais integrais, felizes, realizadores e construtores, para que tenhamos uma vida plena de realizações, plena de boas obras no campo do bem, no campo da caridade. Por isso que, como a doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação. E como Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela presença. Muito obrigado pela atenção. Que possamos permanecer sempre juntos nesse grande ideal da construção de um mundo melhor. Muita paz a todos, muita luz, prossigamos com Deus, que Deus nos abençoe e muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que possamos unir os nossos pensamentos e elevá-los até Jesus, nosso querido e amado Mestre, até Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, dizendo assim: obrigada, Senhor, por mais esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, refletindo sobre esse tema tão pertinente a cada um de nós para as nossas transformações. Agradecemos ao nosso irmão Eduardo por nos ajudar com essas reflexões
que continue sendo amparado por Deus e a espiritualidade amiga, auxiliando-nos nesse aprendizado. Senhor, que os teus ensinamentos de amor possam guiar a nossa caminhada, estimulando-nos nesse processo de aperfeiçoamento individual e, consequentemente, na transformação de um mundo melhor. Obrigada por esta doutrina bendita que nos esclarece e consola os corações, fortalecendo a nossa fé para caminharmos com segurança, pois sabemos que nunca nos desamparas e que todos os teus desígnios são justos, de acordo com as escolhas que fazemos. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles que ainda não te conhecem, que ainda se comprazem na prática do mal, e também por aqueles que se revoltam diante das dificuldades da vida, que sejam amparados e despertem para a realidade de que somos os próprios construtores do nosso destino e que podemos assim fazer melhores escolhas nessa jornada evolutiva. Que as tuas vibrações de amor e luz envolvam a psicosfera do nosso planeta, envolvendo toda a humanidade que passa por um momento delicado, mas de bastante aprendizado. Que saibamos aproveitar essas oportunidades e nos melhoremos, fazendo a parte que cabe a cada um de nós na obra da criação. Abençoa-nos e acompanha-nos em nossa caminhada, e que seja feita sempre a tua vontade, fortalecendo-nos na fé e livrando-nos do mal. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Eu vivo contente e autor desconhecido. Eu vivo contente e feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Eu vivo contente e feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, pois tenho Jesus
aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração, pois tenho Jesus no meu coração.